Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura. A gente vai falar um pouquinho de psicanálise e modernidade com esse professor, filósofo, psicanalista, Oséias. Eu acho que é tão importante como a gente tem falado aqui, por exemplo, na linguagem usada contra a América Latina, nesse combate de linguagem, nesse controle de subjetividade e na produção também de sofrimento mental, que é esse modelo de sociedade que a gente vive nele. Entender todos esses contextos passa por essas discussões, por esses canais abertos de debate, de conversa. Zé, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, viu, na Terra das Alterosas, em Minas Gerais, e também pelas ondas do rádio em Curitiba, Rádio Cultura de Curitiba. Um prazer te receber, viu? Prazer é todo meu. Gostaria de agradecer aí o convite, né, para a gente conversar sobre um tema aí que de fundamental importância para a gente pensar a condição da sociedade atual, do indivíduo também, né, que constitui essa sociedade. E gostaria de aproveitar também, já de início, para parabenizá-lo por este programa, né, que particularmente eu tenho acompanhado ali, tem sido um excelente instrumento, né, para expandir o meu conhecimento, e tenho certeza que essa é a experiência também de todos aqueles que acompanham o seu programa. Parabéns pelo trabalho aí de altíssima qualidade que vocês fazem. Não é fácil, mas a gente está chegando, né? A gente vai devagarinho. Isso. Zé, deixa eu te perguntar, a primeira coisa que eu queria falar sobre psicanálise e modernidade é como que a gente pode, como é que nós precisamos nos enxergar ou entender esse momento que a gente está vivendo sobre a égide de controle da subjetividade. Como é que a gente pensa isso? Uhum. Bom, primeiramente, se você me permite, eu gostaria de primeiro chamar a atenção, né, para esse termo, né, que nós usamos para designar o nosso tempo, o nosso período. Falar aqui de modernidade e pós-modernidade também, né? Isso que a gente entende por pós-modernismo, né? Então, esse termo, essa designação, ela é tão ubíqua, né, nos estudos aí ligados à antropologia, ciências sociais, filosofia, né, ciências humanas em geral e áreas afins, né, diz respeito a um conceito, assim, um tanto quanto complexo, né? Então, nenhuma simplificação, né, da qual eu dispuser aqui nesta análise, ela vai estar isenta de questionamento, tá? Mas, bom, dito isso, né, e falando assim em simplificação, eu farei uso aqui de uma simplificação que foi utilizada pelo filósofo do século XX, né, o francês Jean-François Lyotard. Então, para definir o nosso tempo, para definir o período, né, em que nós vivemos, ele diz o seguinte, né, vou abrir aspas aqui: simplificando ao extremo, defino o pós-modernismo como a incredulidade em relação a metanarrativas. Tá? Vou até repetir para a gente poder refletir e esmiuçar um pouquinho isso. Ele define pós-modernismo como a incredulidade em relação a metanarrativas. O que seria, né, metas narrativas, por exemplo, para o Lyotard? A gente pode seria uma espécie de discurso, né, que se propõe a explicar fenômenos da nossa existência, né, mas só que de uma forma um tanto quanto peremptória, né, acabada. Ou seja, um discurso que vai assumir um lugar de uma verdade unívoca, inquestionável, e que, consequentemente, vai servir como o quê? Como base para uma visão de mundo. Então, todos nós temos, vamos utilizar esse recurso didático aqui, uma visão de mundo, então, moderna, uma visão de mundo pós-moderna, né? Alguns exemplos de metas narrativas que a gente pode citar aqui. As narrativas míticas,
da antiguidade, né, que guiavam o homem antigo, que procuravam explicar fenômenos naturais e sociais incompreendidos pelo ser humano. Então, são exemplos de metanarrativas, né? A gente pode citar também a narrativa bíblica para a origem do universo, por exemplo, do mundo, do ser humano, mais um exemplo aqui de metanarrativa. A visão de mundo sustentada pelo Corão, ou sustentada pela Torá, os valores ensinados ali pelo Talmud, né? Então, também são exemplos, né, de metanarrativa. Só que o interessante é que, nessa perspectiva aí, a gente, se aproveitando um pouco dessa afirmativa, né, do Lyotard, a gente vai entender também que a intenção do Lyotard não era simplesmente designar apenas esses discursos que são alicerçados em crenças, né? Por exemplo, em entes suprassensíveis, mas a razão também seria capaz de criar seus ídolos, né? A razão também seria capaz de criar os seus ídolos conceituais. Então, entra nesse bojo aí também, né, o iluminismo, o idealismo alemão, o próprio marxismo, o liberalismo. Então, a principal característica da era em que a gente vive, né, seria esta espécie de ceticismo ácido, né, ao qual não só, né, os rebentos da razão, né, são submetidos a essas suspeitas, mas também a própria razão. E, bom, nessa introdução também, né, não há como a gente deixar de fazer uma alusão, tá, a um importante pensador do século XIX, né, o Friedrich Nietzsche, que quando a gente vai falar de pós-modernidade, contemporaneidade, não tem como a gente escapar do Nietzsche, né? Então, sobre isso que a gente está falando, tem um aforismo no livro Gaia Ciência, né, um aforismo 108, em que ele acusa o homem de seu tempo de ter matado Deus. Mas é importante a gente destacar, né, que esse escrito do Nietzsche, né, ele não se trata de uma empreitada apologética, né, do ateísmo, uma defesa do ateísmo. Nietzsche ele não está nem interessado nisso, né, não está interessado nessa briga ao escrever esse aforismo 108. Mas, na realidade, trata-se de um diagnóstico. Então, quando um médico, por exemplo, ele faz um diagnóstico, ele não está preocupado ali em fazer uma defesa da patologia, né? Mas ele está simplesmente diagnosticando. E aqui é o que o Nietzsche está fazendo, né? Ele está fazendo um diagnóstico do homem de seu tempo, né? Então, essa morte de Deus, no caso, ela não se reduz à morte do Deus cristão, né? Mas ele está falando aqui, Deus, ele representa toda uma gama de axiomas, toda uma gama de valores que até então deram sustentação, né, à visão de mundo do homem até então. Então ele está falando aqui de uma crise antropológica, crise que chega até nós, né, crise que se estendeu até nós. E ainda ele tem um trecho belíssimo que eu acho que vale a pena, Ederson, a gente citar aqui, em que ele retrata esse drama, ele retrata essa tragédia que diz respeito a todos nós, né? Então, abrindo aspas aqui para o Nietzsche, ele diz o seguinte: mas como que nós fizemos isso? Né? Como que nós matamos Deus? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? O que fizemos nós ao desatar a terra de seu sol? Para onde se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existe um em cima? Existe um embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente?
não temos de acender lanternas de manhã, e assim somos nós, né, pós-modernos, de acordo com essa breve introdução que nós fizemos aqui, com lanternas acesas já de manhã, né, para utilizar essa imagem aí do Nietzsche, essa figura, né? Só que, por outro lado, né, o mesmo Nietzsche, aí, em outra obra, Crepúsculo dos Ídolos, ele vai dizer o seguinte, que temo jamais nos livrarmos de Deus, posto que ainda acreditamos na gramática. Então, eu adaptaria essa frase aqui, né? Temo que jamais nos livremos de Deus, posto que ainda acreditamos no mercado, né? Mas quem sabe mais para frente a gente pode falar um pouco mais disso, né? Mas, pois bem, Ederson, por que eu fiz toda essa introdução, né? E qual é o lugar da psicanálise diante de tudo isso? A psicanálise ela é fruto, né, dessa desconfiança também nas metas narrativas produzidas por nossa razão. Então, ela é fruto da desconfiança do fato de que todos nós somos guiados por processos conscientes e estamos plenamente em posse de nós mesmos. Então, não é à toa que o Freud, esse médico neurologista, né, o fundador da psicanálise, classificou ela como uma das feridas narcísicas que se abriram a partir dos golpes, né, que o pensamento científico desferiu na própria humanidade. Então, vale a pena a gente falar brevemente, né, quando ele escreve lá um texto sobre uma dificuldade da psicanálise, ele vai dizer que a humanidade ela sofreu 3 feridas narcísicas, né, esse amor próprio que nós temos. Então, o primeiro golpe, segundo Freud, seria o sistema heliocêntrico, né, apresentado pelo cientista Nicolai Copérnico. A consequência, né, durante o período ali da modernidade, da revolução científica, a consequência disso é que tira o planeta Terra, né, a nossa casa, aquele status tão louvável de centro do universo. Não é mais o Sol que gira em torno da Terra, mas o contrário. Não somos mais esse centro do universo. O Sol, essa grande estrela, não gira em torno da gente. Isso fere, né, o nosso narcisismo. Beleza, o segundo golpe, né, ao nosso narcisismo seria a publicação do livro do britânico Charles Darwin, Origem das Espécies, que foi publicado ali em 1859, em que ele tira o homem, então, do status de coroa da criação de Deus, né? E ele nivela a humanidade, nivela o ser humano a todos os outros seres vivos, porque todos nós estamos sujeitos a um processo evolucionário cego, chamado de seleção natural. Então, nesse sentido, não teríamos nada de especial em relação, por exemplo, a uma simples bactéria, a qualquer outro ser vivo. Então, isso fere aí o nosso narcisismo, o nosso amor próprio, né? Aí o terceiro golpe, como já dissemos, né, a própria psicanálise, que a partir dos estudos de Freud vai dizer que o eu não é senhor em sua própria casa. Então, uma descoberta, né, da qual não é prudente a gente fugir. E, assim, o sujeito nesse contexto, utilizando as palavras aqui de uma importante psicanalista, Elizabeth Roudinesco, ele é um sujeito habitado, né, pela consciência de seu próprio inconsciente, ou ainda pela consciência de seu próprio desapossamento, né? Então, em outras palavras, o sujeito freudiano só é possível pensar no sujeito freudiano a partir da existência de seu inconsciente, né? Então, no que é próprio do seu inconsciente. Do mesmo modo, né, a gente só é livre porque concorda a aceitar o desafio dessa liberdade aí, que é restritiva, né, e porque reconstrói a sua significação. Bom, pois bem,
seria, assim, em linhas gerais, nessa introdução, esse quadro trágico, esse quadro caótico, no qual o sujeito pós-moderno ele está inserido, né? Um sujeito que carece de referenciais, tem diante de si um desafio de significar a sua própria existência diante de toda uma dissolução de valores que até então davam sustentação a ele e que até então lhe davam chão, né? E aí esse período que nós vivemos, alguns vão chamar até, né, para alguns modernidade alta, para Bauman, por exemplo, de modernidade líquida, né? Para outros pós-moderno, mas a gente poderia dizer assim, então, que esse sujeito pós-moderno é um sujeito que carece, então, de chão. Estou chamando o intervalo, vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente volta com a continuação do programa Cultura Geral. A gente está tratando desse assunto tão importante que é essa pós-modernidade, né? A gente vai voltar falando um pouco mais dessa digitalização e desse mundo pós-moderno, vamos dizer assim, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta, não saia daí. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre pós-modernidade aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura. A gente está conversando com o psicanalista Oséias. Oséias, deixa eu fazer uma pergunta interessante, que é bem alinhada com isso que a gente está vivendo, que é controle da subjetividade e a digitalização das relações sociais, que acaba fazendo também com que a gente tenha um rasgo, vamos dizer assim, um desaceleramento também da consciência crítica e também uma fragmentação do tecido social através disso. Como é que a gente pode pensar isso sem imaginar que é um projeto, né? Ou vamos imaginar que seja um projeto de domínio muito forte, em que as pessoas não se dão conta e vivem até se flagelizando por causa desses conceitos de felicidade imediata, né? Você só vai ser feliz se você tiver alguma coisa, essa coisa da transferência em relação àquilo que eu tenho condição de ser com aquilo que eu posso ter, né? Essa confusão toda que acontece e, às vezes, muito naturalizada por essa ideia bem capitalista, bem neoliberal, bem empreendedora de si mesmo, né? Que é uma sociedade do desempenho. Muito, muito importante a gente explorar esse nicho, né? Então, vou seguir uma linha aqui
falando a respeito desse controle, né, da subjetividade ao qual você se referiu. Então, a gente realmente está, né, nesse sistema de controle, de engenharia social, que a gente pode chamar, na realidade não que a gente pode chamar, mas que se chama neoliberalismo. Então, há uma obra muito importante, inclusive, que eu faço a indicação dela, né? É o Neoliberalismo enquanto Gestão do Sofrimento Psíquico. Nesse sistema em que a gente vive, que não se trata simplesmente, né, de um sistema econômico, mas o neoliberalismo, ele se refere a uma logicidade, né, uma racionalidade, uma visão de mundo específica que determina, né, não só a forma como nós nos vemos, mas que determina também as nossas relações e que determina, né, a maneira como nós significamos a nossa própria vida. E na perspectiva, obviamente, econômica. Você falou, inclusive, utilizou um termo muito interessante, que é o indivíduo, o sujeito como um empreendedor de si mesmo. Aqui a gente poderia fazer uma referência à importante obra, né, do Byung-Chul Han, onde ele fala da sociedade do cansaço, onde ele fala da sociedade do desempenho, né? É até interessante que quando nós, principalmente quando vou analisar, eu vou pensar, né, essa sociedade em que a gente vive, me vem a análise do Han, o pensamento dele. Porém, o Han, ele é um grande crítico, inclusive, da efetividade da psicanálise freudiana, para se pensar e para lidar com os problemas, né, ou com os efeitos colaterais dessa sociedade de desempenho. Mas, pois bem, isso a gente pode falar depois. Mas o Han, ele diz que nós vivemos, então, um período, ele caracteriza como um período de violência neuronal. O efeito de toda essa violência neuronal, né, com essa tempestade de informação, com essa exigência, né, de uma produção acelerada o tempo todo, né, são inúmeras psicopatologias, dentre elas, né, o TDAH, a borderline, entre outras psicopatologias. Então, se é exigido, né, do indivíduo, na realidade, para o Han, já não se é exigido, né, essa produção acelerada, essa neurose no trabalho, mas o próprio indivíduo interiorizou, né, essa exigência de sempre atribuir uma utilidade no seu tempo, por exemplo. Vou dar um exemplo que me chamou muito a atenção. Certa vez estava ali no YouTube e, de repente, aparece uma propaganda de um rapaz e ele está fazendo assim com o controle. Está fazendo assim com o controle, apertando ali os botões. E ele diz o seguinte, você se vê nessa condição? Sem saber o que fazer com o seu tempo? Você está passando pelos canais ali, ou seja, falando assim, para com isso. Você precisa dar um sentido, você precisa trabalhar as suas ideias, enfim. Essa é a sociedade do cansaço, né? Em que você anula a importância até mesmo, eu não estou dizendo, né, que realmente a gente deve desperdiçar tempo, porém, o ócio, o descanso, o parar, pensar em si mesmo, refletir, o próprio lazer em si, né, ele tem o seu lugar, na nossa existência, ele tem o seu lugar na nossa saúde mental, né, mas, como você falou, né, você falou indiretamente ali, nós vivemos um período em que se exige, né, você estar em movimento o tempo todo. Isso, na realidade, fazendo aqui uma referência, uma alusão a uma frase de Lacan,
se revela como um excesso, né? E todo o excesso, ele esconde uma falta. Então, a grande questão aqui é o que realmente falta nesse homem contemporâneo, que tem um arsenal de possibilidades para se satisfazer, né? É o trabalho, são as mídias sociais, mas se vê diante de uma falta de norte, diante de uma falta de referência. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Isso tem origem, por exemplo, na construção do sujeito, ali na situação originária, na formação da personalidade. Nós sabemos, uma vez eu estava vendo uma entrevista, uma das últimas entrevistas do Paulo Henrique Amorim, e tinha lá uma entrevista com a autora do Reflexões Impertinentes, Brasil e Capitalismo, século XXI. E aí é falado e é discutido essa ideia, por exemplo, da década de 60, depois da década de 80 e 90, com a introdução de ONGs, e agora OSCs, né, mas ONGs que ofereciam no campo da educação pública materiais gratuitos o tempo todo, entrando, financiados por capitais internos, até chegar num ponto que hoje a gente tem mais funcionários de terceiro setor do que o próprio Estado, né? Sim. A gente pode entender que isso é um projeto, assim, uma dominação de implodir o processo de dentro para fora, ou seja, a escola pública nunca foi democrática, né? Ela nunca foi real mesmo para a população de baixa renda, ela nunca foi real. Mas para quem tinha acesso à educação pública naquele momento, ela tinha uma certa, vamos dizer assim, um certo enriquecimento e uma certa diversidade. E depois vem essa ideia de implosão para a criação de nichos, que eu posso chamar aqui também um livro que chama Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Lasch, que fala sobre as divisões de pautas, né? Então você traz uma desconstrução e uma desconstrução pública e uma construção privada individualizada na educação, né? E a gente está vendo assim esse modelo de
educação mais positiva, de competitividade, crescendo. A gente pode entender que isso é um projeto, Oséias? Como é que você vê tudo isso? Assim, e tem origem, né, esse sofrimento, ou essa não identificação desse homem pós-moderno, que é uma nomenclatura, uma categoria, vamos dizer assim, que a gente ainda não entende direito, mas essa desconstrução do sujeito orgânico que passa pela sociedade, e agora a sociedade do desempenho, é uma desconstrução pensada? Como é que você vê isso? E você acha que isso é um projeto, é uma ideia assim, de dominação mesmo, de massa, dominação de classes, essas coisas todas, assim, de entrar para dentro do sistema, principalmente o sistema educacional, né? Você controla a subjetividade lá na ideia inicial, né? E faz uma divisão de pautas ao longo do tempo? Sim, se trata de um grande projeto, né? A gente pode citar, por exemplo, frases de autoridades políticas que foram proferidas, isso pegando aqui como exemplo o Brasil, né? Onde nas últimas eleições, candidatos então diziam o seguinte, que não se necessita de alunos no sistema educacional que tenham uma visão crítica, ou que você não necessita de indivíduos que tenham, né, consciência política. Então, toda essa visão de mundo, né, pautada numa sociedade de consumo, toda essa visão de mundo que avalia o ser humano, então, a partir das perspectivas de cifras, de alta de bolsa, ou da queda de bolsa, né? Ou que vê, por exemplo, as necessidades básicas da população como um mero assistencialismo, né? Ou como um paternalismo oriundo ali por parte do Estado, né? Tudo isso, então, começa ali na educação. A gente vê realmente no projeto educacional, a gente pode falar assim de vários estados, esse constante apelo, né, ao indivíduo enquanto empreendedor, ao indivíduo que organiza as suas finanças, um apelo para que ele possa ser realmente bem-sucedido, né, mas em detrimento de uma educação que faça com que o indivíduo, né, ou que o aluno, ele coloque em questão essas próprias propostas pedagógicas, por exemplo, que são colocadas a ele, né, ou os próprios valores que lhe são ali colocados. Então, não é à toa que nós vemos, né, na nossa cultura educacional, principalmente nos últimos anos, cada vez mais uma marginalização de disciplinas ou de áreas do conhecimento que realmente incitam isso, né? Que incitam nossos jovens, por exemplo, a pensar criticamente e a não simplesmente funcionar dentro de todo o quadro social no qual ele está inserido. E aí, nós temos aí uma ligação do sujeito com a modernidade, em que ele se culpa o tempo todo por não conseguir materializar sua própria felicidade, já que ele reificou ou ele coisificou a sua felicidade. Está por aí? Sim, está por aí, porque gosto de uma afirmação, retornando agora a Nietzsche, em que ele diz que o homem ele é um animal doente de si mesmo. Então, da mesma forma em que você tem um paradoxo, né? Uma felicidade sendo exigida do indivíduo o tempo todo, né? Você olha nas redes sociais, você vê pessoas sorrindo o tempo todo, você vê as conquistas, você vê a casa do sujeito, enfim, você vê sujeitos bem-sucedidos e felizes o tempo todo. Isso gera não simplesmente, né, uma frustração nesse indivíduo que está o tempo todo exposto a isso, mas principalmente
essa culpabilidade que você acabou de mencionar. Porque, ao mesmo tempo em que a gente tem esse indivíduo, né, que internalizou para si a responsabilidade, né, pelo seu sucesso, ele é culpado, então, né, pela sua própria infelicidade. Então, veja, por isso um paradoxo, né? A gente vive diante de uma ditadura da felicidade, de um apelo ao sucesso, ao êxito, mas ao mesmo tempo, quem é feliz e para quem é possível ser feliz diante dessa imagem de felicidade que a gente vê? Pois bem, a gente pode citar aqui um sociólogo, um pensador da década de 60, o Guy Debord, que escreveu o livro A Sociedade do Espetáculo, né? Então, assim ele caracteriza o nosso tempo, né? O período em que a gente vive, que é um tempo em que se cultua a imagem. A imagem, ela exerce em nós um poder hipnótico, mas não uma hipnose no sentido que a gente vê nos cinemas, né, em que o sujeito ele pega um relógio, balança na frente do indivíduo e ele faz com que esse indivíduo imite o que ele quer. Não, mas a imagem ela exerce um poder hipnótico no sentido de que ela pode não determinar, mas influenciar significativamente o nosso comportamento, né? Então, basta pegarmos como exemplo, né, essa ditadura da beleza, né, o corpo ideal. A frustração que isso causa em inúmeras jovens adolescentes e inúmeros jovens adolescentes também, e não só adolescentes, adultos, né, que se veem fora de um determinado padrão, né? Então, a gente está falando de corpo, está falando aqui também da questão da subjetividade. Então, tudo isso está relacionado a essa engenharia social. Então, se eu estou fora dessa referência, se eu estou fora, por exemplo, desse padrão, eu sou culpado por isso. Eu sou responsável por isso. E essa culpa, a gente sabe onde chega em muitos contextos, né? Jovens que acabam tirando a sua própria vida, pessoas que acabam tirando a sua própria vida, ou se submetendo, né, a tratamentos até mesmo não fundamentados, né, em métodos científicos, sem orientação médica, para que possam, então, chegar àquele padrão, para que possam, então, chegar àquela referência, né? Então, são as consequências aí que essa culpabilização, essa responsabilização elevada à enésima potência tem ocasionado em muitos indivíduos aí da sociedade contemporânea. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral com esse papo super interessante com esse grande e novo amigo, né, Oséias. Obrigado. Psicanalista, filósofo, e eu acho que é importante a gente discutir isso aqui na televisão e na rádio também. Muito mais importante do que isso é a gente poder ter o pensamento crítico. Oséias, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, viu, por nos atender tão bem. Me sinto muito honrado. Muito obrigado. Imagina, Ederson, o prazer é tudo meu e espero poder ter atendido aí a altura do programa que vocês têm produzido. Nós é que esperamos estar à altura dessa entrevista. Muito obrigado a você. Ficamos por aqui e voltaremos amanhã aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais um programa super especial. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.